Boa noite a todas e todos. Então, bem-vindos a mais uma aula da Escola de Inverno. Essa escola, então, ela é promovida por uma parceria super bacana, do qual nos orgulhamos muito, entre o GEPAD, o Grupo de Estudos Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento, o Instituto Fome Zero e o Instituto Comida do Amanhã. E hoje a gente tem uma aula aqui com duas pessoas super relevantes e importantes para as discussões que a gente tem feito, né, no Brasil sobre as questões alimentares. Temos o professor José Graziano da Silva e o professor Sérgio Schneider. A aula de hoje ela vai ter uma dinâmica um pouquinho diferenciada das demais, porque o professor Graziano não vai poder estar conosco durante toda a noite. Então, nós vamos começar com a intervenção dele. E depois vamos ter um breve momento de perguntas, duas, três perguntas. Então, quem for se sentindo já provocado de alguma forma, pode registrar sua pergunta no chat, que a gente está contando com a colaboração da Nathalie e da Cris, que vão estar coletando as questões. A gente vai ter, então, esse momento com o professor de resposta, né, enquanto for possível. E aí a gente segue para a intervenção do professor Sérgio e um momento de perguntas com ele também, ok? Antes de passar a palavra para eles, vou falar um pouquinho, né? Difícil apresentar esses dois, são duas pessoas a qual tenho grande carinho, admiração como profissional, não tenho a ousadia de dizer que também são amigos, mas são dois grandes, né, mestres e pessoas que contribuíram muito para as nossas reflexões, para as nossas discussões e para as políticas públicas que a gente tem. Professor Graziano, né? Tem aí uma trajetória de mais de 30 anos de conhecimento acadêmico, se tem a sua formação em São Paulo, né? Na... Ai, desculpe, fiquei até emocionada aqui. Se formou como agrônomo e depois como doutor em economia, atuou como professor titular de economia no Unicamp. Depois começou a trabalhar no governo brasileiro, atuou como ministro extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome. Teve, né, todo um trabalho que foi extremamente importante, que ajudou que o Brasil fosse removido do mapa da fome depois em 2014. O professor Graziano também depois fez uma migração de trabalho, começou a assumir um trabalho como diretor-geral adjunto para a América Latina e o Caribe na FAO em 2006. Atuou de forma regional nessa instituição por um tempo e a partir de 2012 até 2019 fez dois grandes mandatos de atuação como diretor-geral da FAO a nível internacional. Depois, né, hoje em dia, está atuando fortemente no Instituto Fome Zero, né, que é uma instituição aqui no Brasil, que é parceiro da Escola de Inverno. É doutor honoris causas em um número incontável de organizações, de universidades em diferentes partes do mundo. Uma quantidade também absurda aí de artigos e de produções que ele também pode detalhar um pouquinho melhor, se achar importante depois, quando for fazer a sua intervenção. E para também já apresentar nosso outro convidado da noite, temos o professor Sérgio Schneider, que é professor titular do Departamento de Sociologia da URGS, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e de Sociologia da URGS. Realizou doutorados, pós-doutorados em Londres, em Paris, em Cardiff. É, também tem uma produção altamente expressiva em artigos, né? Um pesquisador de produtividade do CNPq há muitos anos. Tem uma produção bem extensa, desde a área de sociologia da alimentação, desenvolvimento, mercados alimentares, mercados da agricultura familiar, onde ele tem propostas teóricas extremamente contundentes e que são referência para muitos de nós que atuamos na área. Também trabalha nas questões de sistemas alimentares com todos os temas contemporâneos que a gente tem atuado, né? Uma publicação enorme também de livros, de artigos, né? Que ele também pode destacar os que ele achar mais relevantes para o público que está aqui presente. Recebeu também uma série de prêmios como pesquisador de destaque da FAPERGS,
foi o fundador e o coordenador durante muitos anos do GEPAD, né, que hoje em dia está com a professora Kátia, mas até recentemente era coordenado pelo Sérgio. E Sérgio também, né, nas horas vagas, é um agricultor familiar, um apicultor, né, de dois irmãos, numa cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, que ele também sempre faz questão de nos contar com bastante orgulho que não é só uma pessoa que pensa sobre agricultura, mas também que, que faz agricultura, né? Então, só brevemente para situar de quem que a gente vai estar escutando hoje e fiquem os dois à vontade depois para complementarem suas apresentações. E já passo imediatamente a fala para a professora Graziano. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade, é um prazer enorme estar aqui com o senhor. Estamos à disposição e animados para escutá-lo. Muito obrigado, Potira. Eu queria, antes de tudo, agradecer aí o convite do GEPAD, né? E também a sua apresentação inicial. Quero destacar entre os últimos trabalhos que eu escrevi, que acho que tem alguma significância, foi a introdução para o seu livro, né? Como eu digo no livro, a Potira levantou um tema que eu acho falta na atual discussão da alimentação, que é o papel do consumidor. No fundo, o livro dela gira em torno disso, né, das organizações de consumidores. Um tema que é muito presente em outras partes do mundo, mas é muito pouco presente aqui na nossa discussão no Brasil. Tá? Eu vou fazer um apanhado aqui do tema rural-urbano. Eu usei aí o contínuo para definir essa relação que existe hoje entre as áreas urbanas e as áreas rurais. Né? Estamos longe, felizmente, daquela segmentação é, é, rural versus urbano, que é uma dicotomia que predominou muito tempo no passado, mas que está, infelizmente, ainda hoje presente em muitos dos nossos pensadores, né? E continuam tratando o rural com alguma coisa à parte do urbano. Eu vou, próximo slide, por favor, começar fazendo uma apresentação bem genérica, bem geral, do tema da urbanização no mundo. Primeiro slide, próximo slide, por favor. Alô? Oi? Próximo slide. Estamos aqui, professor. Vou É, permitir uma. É a Kátia que está passando? isso não está passando para vocês? Não, Não, querida, para mim Tá, ainda está na primeira página. ok. Vou compartilhar de novo aqui, desculpa. eu acho que você não está no modo de exibição, Kátia, é isso. Sim, vou aqui. Aí, pronto. Vamos Esse ver se. gráfico, Obrigada. eu tirei essas informações do SOF, que é a publicação anual da FAO sobre o estado da segurança alimentar no mundo, de 2023. Né? E só para mostrar um pouco o grau de urbanização que nós temos hoje no mundo e, em particular, na nossa região, tanto América Latina como América do Norte. Tá? Dois terços da população hoje da nossa região vive numa cidade grande, com mais de 1 milhão de habitantes, ou intermediária, com mais de 250 mil habitantes, ou ainda está a menos de 2 horas de distância de deslocamento por terra ou água de uma dessas grandes cidades. Né? Próximo. Aqui um mapa que reflete esses dados. Não é? Vejo que na América do Sul, particularmente, né, há duas ou três regiões que não estão totalmente urbanizadas, que é a Amazônia, a mais se destaca, né, a região do Pantanal e a região da Argentina, né, da Pampa Argentina.
O resto é um grande conglomerado urbano, já, né? É uma densidade de população muito elevada. Próximo slide. Esse urbanização afeta muito os sistemas alimentares. Esse quadro aqui resume, basicamente, o que afeta nas cadeias de alimentos, né, desde a produção, e nos entornos alimentares. Primeiro, nós temos uma diversificação cada vez maiores e um aumento da produtividade, um problema do uso da terra. Peço desculpas aí por esse capital natural que aparece, mas o quadro é da FAO, né? Mas é basicamente a competição pelo uso do recurso natural hoje mais escasso, que é a água, né? As áreas urbanas competem hoje com as áreas estritamente agrícolas pelo uso da água, né? Aparece entre as questões de disputa ainda o uso do solo urbano, na maior parte das vezes, dos melhores solos agricultáveis para uso urbano. Mas quero destacar aqui os segmentos do entorno alimentar, né? Nós temos uma mudança grande nas cadeias de valor. As cadeias de valor hoje são cada vez mais extensas, no sentido que incorporaram, digamos, elos que antes não existiam, até chegar ao consumidor final, né? São cadeias muito mais extensas. Os mercados também são mercados muito maiores, né? E com aumento de pontos de vendas no varejo, né? Muito maiores do que tínhamos antigamente. E destaco o aparecimento de um item considerado hoje crucial pela FAO, que são o aparecimento dos desertos alimentares, ou pântanos alimentares, né? Áreas periurbanas, principalmente, e bairros pobres, que não têm pontos de venda de alimentos frescos, principalmente frutas, verduras e legumes. No lado da ponta direita, aqui, o comportamento dos consumidores e as suas dietas, destaco o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Há uma diversificação muito grande das dietas, sem dúvida, né? Mas o aumento dos alimentos processados e ultraprocessados e dos alimentos fora do domicílio é o que predomina, né? Nós temos isso, uma difusão generalizada também nas áreas consideradas rurais, né? É interessante notar, e eu vou saltar os quadros seguintes aí, escritos para poder ter mais tempo para discussão, mas hoje há uma uniformização quase que completa do consumo entre áreas urbanas e áreas rurais, ao longo de todo o contínuo. Próximo slide, por favor. Aqui, então, o que se consideram desafios e oportunidades. As oportunidades, uma difusão generalizada de compra de alimentos em áreas rurais, mais oportunidades de empregos não agrícolas. Eu vou enfatizar esse ponto mais adiante no caso brasileiro, que é o grande drive, o grande puxador da urbanização brasileira, na minha opinião. Melhores oportunidades de renda dos agricultores que estão conectados, né? Ressaltando esse papel da conexão com as cidades, seja conexão física, seja conexão virtual, através da internet. E dietas também mais diversificadas. Quais são os grandes desafios? Custo mais elevado dos alimentos nutritivos, né? Um aumento da oferta e demanda de alimentos
pré-preparados, prontos, comida rápida, né? Onde se destacam os ultraprocessados, os desertos e pântanos alimentares, perda de oportunidade de ingresso dos pequenos agricultores, dada a concentração brutal da produção e principalmente da distribuição através de redes de supermercados e hipermercados, né? Ameaça para o meio de vida agrícola, né, dos setores periurbanos, principalmente, e eu queria chamar a atenção para esse ponto 7 aqui, a produção insuficiente e preços elevados de frutas, verduras e hortaliças. Há um consenso que hoje no mundo há um excesso de alimentos sendo produzidos, mesmo descontando-se as perdas que chegam até um terço dos produtos, né? Há uma insuficiência de frutas, verduras e legumes. A quantidade hoje disponível de frutas, verduras e legumes não é suficiente para garantir uma dieta saudável à população. Próximo slide. Eu vou pular esses dois slides, esse e o próximo, como já anunciei, que resumem um pouco os dados do SOF. Ficam aí depois à disposição de vocês um resumo que eu fiz para estudar o tema e achei que deveria mostrá-lo. Mas, para a gente ganhar tempo depois no debate, o que diz basicamente é que a FAO fez um estudo em 11 países da África Central, basicamente, né? E não encontrou diferenças importantes entre o padrão de consumo rural e urbano, né? O padrão de consumo obedece basicamente à distribuição da renda, né? Os ricos comem a mesma coisa na área urbana e na área rural. Da mesma maneira, os pobres tendem a ter um cardápio, uma dieta similar nas áreas urbanas e rurais. Tá? Passo para o Brasil, um salto aqui. Esse diagrama aí resume o que foi o projeto urbano desenvolvido por várias universidades brasileiras no início dos anos 2000. Né? Foi coordenado por mim e pelo professor Rodolfo Hoffmann, e teve a participação aí de vocês da UFRJ, perdão, da URGS, no Rio Grande do Sul, né? E mostrou exatamente essa interpenetração entre o rural e o agrícola, com uma conclusão muito importante, que não se pode confundir o espaço agrícola com o espaço rural. O espaço rural é maior e tende a ser cada vez maior que o espaço agrícola, né? O agrícola, como fonte de produção de alimentos e matérias-primas, está encolhendo cada vez mais dentro do rural. Destaca-se hoje o aparecimento desse amarelo aí do agronegócio, né? Eu posso depois voltar a essas denominações, mas isso está numa série de trabalhos disponíveis. Eu tenho, inclusive, um livro que se chama O Novo Mundo Rural Brasileiro, explicando essa interpenetração entre o urbano e as áreas rurais do Brasil. Próximo, por favor. Esse é o último dado que eu achei, é um trabalho feito pelo Vicente, que está nos ouvindo aí, com o Mauro Del Grossi. Está no último número da revista Teoria e Debate, né? E que mostra o quadro da população rural brasileira de 2023. Quero chamar a atenção que a gente continua, infelizmente, usando os dados do censo de 2017, né? Que são cada vez representam menos o que ocorre realmente na realidade brasileira.
Primeiro, pela distância no tempo, né? Vamos lá para quase 10 anos já, desde a coleta inicial, né? Mas, acima de tudo, porque as categorias utilizadas no censo diferem muito, né, da categoria do censo populacional, por exemplo, né? A definição de trabalho, trabalhador, difere muito, né? Eu vou usar aqui essa definição das PNADs, que é a atividade principal do trabalhador. Então, veja bem, na população chamada rural brasileira, que nós temos hoje, temos apenas 27 milhões e pouco, menos de 30 milhões com residência rural. E nas pessoas ocupadas, cerca de 10 milhões de pessoas ocupadas. E vejo que interessante, temos metade praticamente trabalhando na agricultura ou pecuária, tipo, ou pesca, né? E metade em atividades não agrícolas. E o forte crescimento da ocupação é nas atividades não agrícolas. A atividade agrícola tende sistematicamente a diminuir, né, ao longo do tempo, e o que cresce são atividades não agrícolas. O que são essas atividades não agrícolas? Um conjunto bastante amplo, que vai desde trabalho na agroindústria, né, até trabalho no turismo rural, uma atividade importante, né, e outras atividades mesmo, como comércio, etc., que não tem nenhuma implicação com atividade agrícola propriamente dita. E o aparecimento pela primeira vez, detectado nessa proporção, do pessoas desocupadas, pessoas procurando emprego, né, nas áreas rurais. Por quê? Porque antigamente, quando a pessoa ficava desocupada no rural agrícola, ele tinha que migrar para a cidade. Não tinha onde ficar, né? Porque o espaço agrícola é um espaço privado inteiramente. Então, se ele perdia o emprego, ele tinha que mudar da fazenda, etc., e ir para as áreas urbanas, né? Ressalto também que um número equivalente ao número de pessoas ocupadas é o número de pessoas fora da força de trabalho, né? Não estão procurando emprego, não estão trabalhando, né? E aquelas que desistiram de procurar emprego são mais de 1.300.000 pessoas hoje na atividade agrícola. Tá? Próximo slide. Esses são alguns dados que eu queria complementar a ideia anterior de que o mundo rural é cada vez maior que as atividades agropecuárias. Um dado do Hoffman, de 21, mostra que quase 50% da população ocupada em áreas rurais estavam ocupadas em atividade agrícola, confirmada aí pelo dado apresentado pelo trabalho do Vicente e do Mauro, né? Um terço, praticamente, da população ocupada em atividades agrícolas reside nas cidades. Tem o comute, vão e voltam do trabalho das cidades para as áreas rurais, sejam eles os tradicionais trabalhadores temporários, sejam eles os pequenos proprietários, que cada vez mais residem em áreas urbanas ou periurbanas e vão trabalhar nas suas propriedades. Tá? Queria chamar a atenção também para essa parte de baixo, são dados do Censo Agropecuário, mostrando que há mais de 2 milhões de estabelecimentos que definem que a atividade principal é o autoconsumo. A verdade é que 70% deles estão na região Nordeste, né? Mas mesmo na região Centro-Sul, praticamente metade dos estabelecimentos se define como pelo autoconsumo, né? E eu apresento aqui essa tabela da renda dos estabelecimentos que declaram. E veja o papel importante que tem da renda fora dos estabelecimentos. A maior parte da renda hoje dos estabelecimentos que se
declaram como alto consumo vem de fora, mais de 2/3 de fora. E mesmo nos estabelecimentos que se declaram como de comercialização agropecuária como atividade principal, a renda que vem de fora, em geral, ultrapassa 1/3, mais de 30%, mesmo na região norte. Né? Isso tem aumentado cada vez mais, e a renda média, ou proporção média, ultrapassa 50% como média de todo o Brasil. Quero dizer com isso que, mesmo aqueles estabelecimentos que mantêm atividades agropecuárias, né, têm uma parte importante da sua renda vinda de fora, e é do trabalho, do emprego não agrícola, principalmente de mulheres que saem para trabalhar fora, em diversos tipos de atividade, em geral ligados a atividades domésticas, empregada doméstica, cuidadoras, né, de idosos, etc., mas com trabalho não agrícola, basicamente. Tá? Próximo slide, por favor. Aqui um dado que eu tomei emprestado de uma apresentação do Sérgio Schneider, já de algum tempo, de 2021, mostrando a importância das rendas fora dos estabelecimentos, nos estabelecimentos até 2 hectares. Né? 2/3, praticamente, da renda vem de atividades fora de todos os estabelecimentos. Só os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares é que têm mais de 90% da renda proveniente das atividades do próprio estabelecimento. Tá? Próximo slide, por favor. Eu queria um pouco concluir aqui com algumas propostas de política e abrir a discussão em torno disso posteriormente. Eu acho que nós estamos tendo muita dificuldade de romper com isso que eu chamo da herança intelectual agrária, de pensar o rural como equivalente ao agrícola. Nós continuamos olhando para o rural e pensando em produzir mais. Né? Eu tenho insistido que até mesmo procurar valorizar a agricultura familiar pelo seu aporte à produção agrícola é realmente esquecer o papel vital que tem a multifuncionalidade da agricultura familiar. Né? A agricultura familiar não é uma produtora basicamente de alimentos. Né? Hoje, a maior parte das unidades familiares no campo são, na minha opinião, muito mais uma casa de moradia da família rural do que uma unidade de produção agropecuária. Né? Por isso eu começo a minha olhar para esse rural cada vez mais urbanizado, defendendo uma política pública de melhoria da moradia rural. Infelizmente, não temos uma política ainda voltada para isso. E nós continuamos tendo, na casa de moradia rural, né, uma falta de inversão. Não tem internet, não tem boa ligação de energia elétrica, continua cozinhando com fogão a lenha, com todo o problema da intoxicação que isso traz para a mulher, etc. Está na hora da gente valorizar a moradia rural. Até porque a migração rural-urbana em busca de emprego tem se acelerado nos últimos anos. Ela parou um pouco, né, pela crise econômica que o Brasil atravessou a partir de 2016, né, mas nos últimos anos voltou a acelerar. Né? E isso pode implicar num aumento da miséria urbana que nós temos visto nos últimos anos. O segundo ponto é valorizar e procurar aumentar a produção de frutas, verduras e legumes, principalmente nesses 2 milhões de estabelecimentos que se definem como principalmente de alto consumo. O que são, na verdade? São casas de moradia onde os mais velhos cuidam de
pequenos animais em geral, né, ou de uma horta familiar, destinada basicamente ao autoconsumo. Há vários experimentos aí, né? Eu recomendo muito um livro do IPEA, que tratou de analisar esse trabalho, né? Que foi feito durante o período que a Teresa Campelo era ministra do MDS, do atual MDS, né? Valorizando essa agricultura pequena dedicada ao autoconsumo. Então, o incentivo à produção de subsistência é ainda um valor importante e deveria ser estimulado, assim como o acesso físico a frutas, verduras e legumes nas periferias. Nós temos um grande problema de distribuição, né? Um problema físico de acesso. Não se encontram quitandas, feiras livres, sacolões, etc., nas periferias, né? Que permitiria um melhor acesso à população de mais baixa renda a esses produtos que são vitais para garantir uma alimentação saudável, né? Esse é um tema que me parece que certamente a pessoal do Comida da Manhã, a Juliana e a Francine, devem ter levantado aí na aula anterior de vocês. Se não levantou, eu coloco aqui. Quer dizer, se há alguma coisa que o Brasil precisa aumentar, é o consumo de frutas, verduras e legumes. Nós consumimos 1/3 do mínimo recomendado pela OMS, que são 400 gramas diárias, né? Nosso consumo não chega a 1/3 disso. E a FAO destaca que não é apenas o Brasil, a América Latina, né? O mundo todo carece de uma maior produção de frutas, verduras e legumes. Falta esse produto. Um quinto ponto é o apoio da Organização dos Consumidores. Eu mencionei já o livro da Potira, né? Queria insistir nessa ideia de que o elo mais fraco do nosso sistema alimentar são as organizações de consumidores. Nós não temos uma organização de consumidores compatível com a importância dos nossos sistemas alimentares. E eu destaco muito aqui o papel inovador que tem tido a comunidade de suporte aos agricultores durante e após a pandemia, né? Me parece a inovação mais importante que apareceu nos últimos tempos nessas cadeias alimentares. E, por fim, chamar a atenção para a discussão da nossa reforma tributária em andamento. Nós estamos muito longe de ter uma reforma tributária 3S, né? Saudável, sustentável e solidária, como defende aí essa combinação de organizações não governamentais que apoia hoje uma reforma tributária 3S. Eu, particularmente, defendo a necessidade de nós termos subsídios a frutas, verduras e legumes, né? Isso não está nem na pauta da reforma tributária, né? Será muito difícil incluí-lo, mas não basta apenas taxar o consumo dos ultraprocessados. É preciso ter algum estímulo para o consumo das frutas, verduras e legumes para mudar o nosso hábito alimentar. Era basicamente isso que eu queria dizer. Quero, um último slide, fazer uma propaganda aqui da nossa cartilha do Fome Zero, que pode ser baixada gratuitamente na nossa página web, que está aí, ou através desse QR Code aí para vocês. Nesse ano eleitoral que nós estamos começando, aí, me parece muito importante apresentar as oportunidades que o município tem de elaborar políticas de combate à fome. Então, é uma cartilha que procura dar acesso aos diversos programas governamentais disponíveis hoje no Brasil. Era basicamente isso que eu queria apresentar. Potira, fico aí à disposição para perguntas. Perfeito, Graziano, muito obrigada, como sempre.
Muito obrigada também pelas menções ao livro, fico muito honrada com as tuas colocações. Muitíssimo obrigada, foi uma grande honra para nós contar com a sua presença. A gente passa então para o Sérgio, continuamos a dinâmica de aula. Eu apresentei o professor Sérgio no início, né? Então passo diretamente a palavra para ele. Também fica à vontade, obviamente, Sérgio, se você quiser destacar alguma coisa da sua trajetória. Estamos todos aqui atentos e agradecemos também muito a tua presença, a tua disponibilidade de vir conversar conosco hoje. Obrigado, Potira. Obrigado, Kátia. Saudação a todos e a todas que estão aqui na sala. E uma saudação muito especial ao meu professor, meu mentor, o professor Graziano da Silva. Ele sabe a admiração que eu tenho por ele. Eu sempre digo que eu fiz uma das melhores disciplinas de pós-graduação com ele quando eu era aluno da Unicamp. E é um orgulho muito grande sempre que a gente se reencontra, né? O professor Graziano sempre traz insights, né? Eu sempre digo para os alunos, Graziano, que é uma das coisas que eu mais admiro, né, na tua capacidade que é a capacidade de entender os grandes processos, né? Os macroprocessos e como eles se expressam de forma micro, né, no cotidiano. Então, essa maneira de pensar é uma coisa que muito me agrada. Bom, eu tenho algumas slides aqui, mas eu queria começar primeiro por um aspecto que é um pouco, né, já que é uma aula, né, um curso uma escola de inverno, é uma aula que a gente está compartilhando aqui, eu quero talvez começar um pouco apenas lembrando essa discussão da relação rural-urbana. Para nós, quem é da sociologia, essa é uma discussão bem importante, e o professor Graziano já destacou um dos elementos centrais, que é aquilo que a gente tem que observar quando a gente quer entender como é que funciona uma sociedade, né? A gente tem que olhar a demografia, não só a demografia, ou seja, como a população se organiza, mas como a dinâmica populacional ela se desenvolve, mas como a população organiza processos produtivos, uma economia, ou aquilo que um certo autor chamava de um modo de produção, e a partir disso, diferentes dinâmicas de reprodução social, né? E nesse processo, né, no processo de reprodução social, diferentes dinâmicas são, são geradas. Então, se a gente for olhar, digamos assim, a sociedade que a gente vive atualmente, nossa sociedade atual, ela tem uma herança num passado aí, digamos assim, de algumas décadas, em que a gente pode talvez identificar, então, essas transformações na relação rural-urbano em quatro momentos. Existem quatro momentos que a gente pode caracterizar, até chegar ao quarto momento, é o momento atual, né? O momento em que a gente tem uma dinâmica nova, que a gente chama de nova ruralidade ou nova urbanidade, né? As dinâmicas anteriores são, se a gente for olhar desde o começo do capitalismo até mais ou menos 1950, a relação rural-urbana era uma relação basicamente de um antagonismo rural-urbano. Se a gente for olhar os grandes pensadores que pensaram o desenvolvimento do capitalismo, todos eles imaginavam que à medida que o capitalismo ia se desenvolvendo, né, parte da população iria migrar do campo para a cidade, né? E a cidade iria se impor, né, em relação ao meio rural. Criou-se, portanto, uma determinada visão que ainda permanece, né, por exemplo, nas estatísticas, né, de que somente poderia haver desenvolvimento urbano na medida em que o rural desaparecesse. Isso que o Graziano chamou de herança agrária tem um pouco disso, tá certo? Então, essa perspectiva recebe o nome, né, de antagonismo rural-urbano. Então, nessa discussão, já que o título da aula
contínuo rural urbano. Então, antes da própria terminologia contínuo, né, tem uma perspectiva que enxerga essa oposição como se fossem dois inimigos, né, como se não pudesse haver coexistência. O motor desse processo, quem é que o processo que promove esse lento desaparecimento e subordinação do rural ao urbano são os processos de transformação tecnológica capitaneados, liderados pela industrialização. A maior parte dos países ocidentais foi dessa forma que o processo aconteceu. Mesmo se a gente pegar países que passaram por isso mais recentemente, como a China, nos últimos 50 anos, foi um processo muito, muito parecido com isso, tá? O segundo momento é um momento em que inicia o que se chama, então, de contínuo rural urbano, né? Em que a ideia que existe é de que essa oposição cede lugar a um segundo momento em que se dá o processo de incorporação lenta e gradual, né, das dinâmicas rurais às dinâmicas urbanas. Então não é, né, não é um pensamento basicamente de oposição, mas é uma maneira de entender um processo lento, leve de transformação. Esse segundo momento ele é dado por uma transformação mais cultural do que propriamente econômica e tecnológica. Quanto no primeiro processo de antagonismo, os elementos centrais são mais econômicos, são mais tecnológicos, no segundo momento há um enfoque muito maior nos aspectos culturais, nos aspectos simbólicos. Então, por exemplo, alguém que mora na cidade, alguém que vive no espaço urbano, pode ter uma visão de mundo ou cultivar elementos rurais, né, sem necessariamente morar no meio rural. O exemplo que eu dou sempre quando eu começo essa é a minha primeira aula de sociologia rural, né? É o acampamento Farroupilha, que acontece todos os anos aqui no Rio Grande do Sul, no mês de setembro, né? No mês de setembro, o Parque Farroupilha enche de pessoas de Porto Alegre que vão morar em o que eles chamam de galpões, para quem não é do Rio Grande do Sul e nunca foi lá, né? O pessoal constrói pequenos piquetes ou galpões e lá, por incrível que pareça, pessoas de apartamento, né, reproduzem a vida no campo. Inclusive largam lá umas galinhas, às vezes tem uns porcos lá. Então é interessante. Você caminha num parque da cidade de Porto Alegre, Parque Marinha do Brasil ali, que ficou todo inundado agora na enchente, mas as pessoas da cidade tiram férias e, né, vivem, né, uma vida rural. Então é uma construção simbólica, identitária do rural. Em países de transição demográfica recentes ou jovens, como é o caso né, brasileiro, em que a relação rural, da população rural urbana, ela não é tão antiga assim, né? O Brasil passa, né, a população urbana passa a população rural em 1965, pela primeira vez, né? Em outros países, como a China, é mais recente ainda. Nesses países, o que acontece? Pessoas, digamos, da terceira idade, elas ainda têm presente o fato de terem nascido no meio rural. Boa parte das pessoas que estão aqui na sala, eu, por exemplo, vejo a Kátia aqui, eu mesmo, a gente nasceu no meio rural, né? Tem outros aí, né? Então, todos nós temos ainda um pé no barro, né? Então, migramos para a cidade, fomos estudar, mas temos então, essa representação do rural. E muitas pessoas têm isso muito presente, né? Não é por nada, por exemplo, que, né, as pessoas mais humildes, quando são assentadas ou reassentadas, elas têm o cavalo, ou têm a criação de galinhas no fundo do quintal, ou mesmo suínos. E isso não é uma característica só brasileira. Eu encontrei esse comportamento na Rússia, quando o Paulo Nidle, eu e ele fomos fazer trabalho de campo na Rússia. O processo lá, que né, o pessoal morava nos kolkhozes, quando a gente e aí o pessoal morava na cidade, né? E quando a gente foi visitar, o pessoal
tinha lá pato, tinha porco, tinha galinha, né? E aí era alimentação, era a criação para alimentação. Então, essa é uma característica das populações urbanas, né? Que tem uma relação com o rural. Bom, é claro que as transformações mais recentes, que a urbanização em massa produziu nos últimos anos, ela impede uma relação mais direta com a produção de alimentos propriamente dita. Quem mora em apartamento não tem espaço para produzir alimentos. Mas o que a gente está vendo ultimamente é algo muito interessante, que as pessoas, inclusive, criam aí na... Tem alguém com o microfone aberto. As pessoas, por exemplo, moram no apartamento, lá, vocês vão visitar, por exemplo, a Potira na casa dela, ela é uma dessas que faz isso, e aí vai lá na área do apartamento dela, tem alface, né, tem rúcula, tem até uma caixinha de abelhas sem ferrão, né? Então as pessoas da cidade, isso hoje virou um baita negócio, né? As pessoas estão criando abelhas sem ferrão e estão trazendo para dentro de casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas relações que era, esse contínuo que era do passado, e que alguns autores da sociologia esperavam que esse processo seria um processo, digamos assim, de inexorabilidade da superação do rural por essa dimensão simbólica, na sociedade atual, ao invés de desaparecer, essa cultura do campo, essa cultura rural, ela, na verdade, está sendo reativada, tá? E isso se complementa com o terceiro fenômeno, o terceiro processo, que o professor Graziano já referiu, e eu vou apenas aqui insistir um pouquinho mais nele, que é o que a gente chama de nova ruralidade, né? O processo que vem sendo, que foi investigado em vários países, na Europa nos anos 80, na América Latina nós passamos por essas discussões nos anos 90 e nos anos 2000, e agora essa discussão está chegando em países como a África e a Índia, com outro nome, né? Nesses países, o nome que o pessoal dá ao novo rural, a nova ruralidade, é desagrarização. Tem uma série de textos, de artigos na literatura internacional que falam em desagrarização. Nós aqui no Brasil e na América Latina falamos mais em nova ruralidade. Na França, o pessoal nos anos 80, quando fizeram esse debate, chamava mais de pluriatividade. É tudo a mesma coisa. E o que é que se fala? É basicamente a perda da importância produtiva, né, ocupacional, do rural em relação à população que ali vive. O rural não é mais especificamente ou exclusivamente um espaço de produção. Ele passa a ter novas funções, funções de habitação, funções de lazer, funções de outras atividades industriais, por exemplo, né? Novos empregos, serviços, prestação de serviços, né? Turismo, né? Enfim, aquilo que o professor Graziano já comentou. Bom, tudo isso, por que tudo isso é importante? Porque isso muda, isso desloca o lugar, o papel da alimentação. Tá? Então, nessa primeira vertente, se achava que o lugar da produção de alimentos seria só no campo, né? Isso não é mais verdade. No processo de contínuo, nunca abordaram tanto essa discussão mais tecnológica, e agora na discussão da nova ruralidade, sim. Qual é a novidade? A novidade é a seguinte, que há um deslocamento nesse debate sobre ruralidade, e a próprio termo sociologia rural está perdendo hoje o espaço, e se passa a falar cada vez mais de alimentação. Alimentação tanto do ponto de vista dos nutrientes, né, dos aspectos biológicos da comida, né, nutricional mesmo, da comida mesmo, mas também dos aspectos simbólicos. Tem muita gente que está retornando ao campo, ao meio rural, não para buscar ganhar a vida com a agricultura. Tem gente voltando ao meio rural, ao campo, por outras razões. Eu vou abrir aqui uma tipologia. Em 2020, eu dei uma entrevista para o pessoal do Globo Rural, e eles me provocaram naquela vez, e eu fiz uma tipologia dessa nova ruralidade. Eu cheguei a 7 tipos, né, ou 6, né, que compõem esse espaço. O primeiro seria, né, seria o agricultor tradicional e sua família, que tem lá ainda a propriedade, que produz
e tal. O segundo tipo social que a gente pode encontrar nesse espaço é o neo-rural empreendedor, os típicos neo-rurais, aqueles que vão para o meio, mas aqueles que vão para o meio rural e vão para fazer um empreendimento. Pode ser agrícola, pode não ser agrícola. Depois tem um neo-rural que busca amenidades. Eu chamo de neo-rural sitiante ou residente. Aquele que vai para o meio rural, mas não quer produzir, não quer trabalhar. Ele quer ter uma casa de lazer, ele quer ter um sítio e assim por diante. Depois tem o neo-rural ambientalista, que vai para o meio rural por conta de convicções ou visões de mundo relacionadas ao meio ambiente, que busca a agroecologia, que busca a produção orgânica e assim por diante. Finalmente, tem dois outros tipos, que é o que eu chamei de neo-rural rent seeker, né, ou aquele algumas pessoas até chamam de agroboys, né? Pessoal aí mais jovem que vai para o meio rural e que busca aí ganhar dinheiro, né, com os novos empreendimentos, né? E finalmente tem um sexto tipo que é o especulador rural, né? Aquele cara que compra terra, que compra áreas no meio rural, né? Especialmente na região periurbana, simplesmente para esperar uma valorização e ganhar dinheiro. E tem também, por exemplo, esse é o tipo que também ocupa as áreas em torno de represas. Por exemplo, semana passada eu tive em Palmas, lá em Tocantins, lá tem uma represa muito grande em torno da cidade, e toda a área de terra que estava ali disponível, ela foi ocupada por pessoas da cidade, advogados, médicos, que agora estão esperando uma valorização dos terrenos para depois poderem vender. Então, pessoal, eu fiz essa rápida introdução inicial para falar, digamos assim, das dinâmicas, da mudança nas dinâmicas da ruralidade, para introduzir o tema alimentar, né? Porque esse é o ponto que nos interessa aqui, que eu gostaria de discutir, que é um pouco a relação entre, né, esse contínuo rural-urbano e a alimentação. Então, o primeiro aspecto que eu queria dizer, que eu queria, aliás, retomar, tem umas slides aqui, mas eu acho que eu nem vou compartilhar, Kátia. Eu tenho dois argumentos, talvez À sim. vontade, Sérgio. Só para te dar referência, temos mais 10 minutos para a tua aula. Ok, deixa eu ver então como é que eu compartilho aqui ligeirinho. Compartilhar. Dá para ver? Sim, eu estou vendo. Não está em módulo de tela cheia, mas estamos vendo. Será que tu consegue aumentar um pouquinho? Acho que o pessoal é melhor. Agora? Perfeito. Então, eu também sou daqueles que já o Graziano também já referiu, que eu acho que a mudança do sistema alimentar que a gente vai assistir no século XXI, ela vai ser completamente diferente daquela que a gente assistiu no século XX, né? No século XX, a Revolução Verde foi feita pelo lado da oferta, né? Pela transformação da base tecnológica da produção. A mudança estrutural que vai haver na produção de alimentos, na agricultura e na produção alimentar, ela será comandada pela demanda e pelo consumo. E basicamente essa slide o pessoal já está cansado de ver, hoje eu preparei, né? São novas práticas alimentares do século XXI que vão fazer com que o consumo, os consumidores vão ser os vetores, os drivers dessa mudança. E por que que os consumidores urbanos são esses grandes transformadores né, da forma de produção? Porque eles são a maioria. O Rio Grande do Sul, 87% da população do nosso estado é urbana. No Brasil, 86%, segundo o último censo demográfico. O mundo todo é urbano, com exceção de algumas regiões, como que estão se transformando, mas a dinâmica demográfica global hoje é urbana. E o que faz os urbanos, os consumidores, se relacionarem com o espaço rural não é mais a produção exclusivamente, né? Mas são os alimentos. E nesse contexto e nesse quadro, como eu já descrevi, os diferentes tipos sociais
que estão presentes no meio rural, que já não são mais só os agricultores, que esse daqueles seis tipos, o agricultor, o produtor, ele é apenas um deles, é o primeiro, né? Vai continuar tendo agricultor no meio rural, não se preocupem, mas eles são uma minoria e serão uma minoria cada vez maior. Se vocês forem para a Europa, o exemplo mais claro é esse, né? E por que que isso é assim? Porque um conjunto de novas práticas alimentares estão em curso. Essas novas práticas alimentares, elas são comandadas aí por uma série de fatores que a gente tem que pesquisar. Em primeiro lugar, porque os alimentos passam a ter outro sentido que não apenas mais o sentido biológico de alimentar os indivíduos. Os alimentos passam a ter um sentido hedonista, de prazer. As pessoas buscam tipos de alimentação, né, pelo prazer. As pessoas se alimentam por economicidade de tempo né, e de dinheiro, ou seja, razões estritamente econômicas, por praticidade, né? Ou por busca de inovações, fazer algo diferente, comer algo diferente, ou até por contestação, por motivação de origem ou de natureza política. Food has politics, né? Tem vários trabalhos aí aqui né, no GEPAD, o próprio Maico trabalha com isso e outros colegas. Deixa eu passar aqui. O segundo grande processo de transformação O segundo grande processo de transformação são as cidades, né? As cidades são poderosos aliados, né? Cidades e região terão um papel-chave nesse processo de mudança. E aqui eu quero lembrar uma slide, eu fiz uma foto dela, que a Juliana Tanger apresentou segunda-feira passada. Para aqueles que estiveram, não é novo, né? Mas ela dá os dados que eu tenho aqui na minha outra slide, né? Aqui talvez eu use essa aqui. Primeiro, por que as cidades importam tanto? Porque a maioria inquestionável da população é urbana e continuará no urbano no século XXI. As cidades concentram alto poder de mobilização e capacidade de protesto, é o componente político. Terceiro, há uma questão de saúde pública e hábitos alimentares, né? Distribuição dos alimentos nas cidades é mais barata do que se a população tivesse rarefeita, né? E quarto grande elemento, porque há um grande processo comandado pelos supermercados. Quase 80% da população brasileira acessa os seus alimentos através dos supermercados. E a maior parte dos supermercados se localizam em áreas urbanas e não em áreas rurais. Essas são as mesmas razões, são razões parecidas com as que a Juliana Tangari destacou segunda-feira passada. Ela dizia, né, nesse slide, ela diz, por que sistemas alimentares urbanos? Porque quase 80% dos alimentos produzidos no mundo são consumidos na cidade. Cidades tem aí a questão, né, dos hábitos alimentares. Terceiro, as cidades se alimentam e demandam alimentos do campo podem preservar a biodiversidade, combater a monotonia. E quarto, ela comentou, as cidades geram grande quantidade de resíduos. Então, as cidades, para o bem ou para o mal, terão um peso importantíssimo nas mudanças alimentares ou dos sistemas alimentares no século XXI. Não quero esquecer, quero chamar a atenção para o fato de que nos próprios ODS, o ODS 11 e o ODS 12 estão relacionados a isso, né? ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, e o 12, consumo e produção responsáveis, que é assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis. Um exemplo disso, né, que muitas pessoas conhecem e que é uma iniciativa, não é a única, mas tem várias já no mundo, né? Por exemplo, Barcelona já tem, mas começou com o Pacto de Milão, né? Várias cidades brasileiras, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e mesmo Porto Alegre, fazem parte do Pacto de Milão, né? Em que as cidades, as grandes metrópoles, as grandes capitais, colocam-se de acordo, né? Acordam desenvolver políticas alimentares urbanas. Tá? Então, nesse contexto, pessoal, de transformação demográfica
e de transformação social e econômica, o que está emergindo é aquilo que alguns autores chamam de nova geografia alimentar ou uma nova coreografia dos alimentos, né? Em que a gente vai ter processos de coexistência de diferentes alternativas, né? O Graziano já citou algumas, por exemplo, os CSAs, né? Então, são iniciativas geralmente dispersas, né? Depois tem movimentos de coalizão e, finalmente, movimentos que vão se organizando. Então, essa coreografia dos alimentos é que a gente pode imaginar como sendo uma possibilidade de construir um contramovimento organizado em relação ao sistema alimentar convencional. O Han Líder, temos Wiskerk, 5 minutos. professor holandês, sim, 5 minutos, Sérgio. ok. O professor Han Wiskerk, ele chega a falar esse processo de construção de sistemas alimentares contra-hegemônicos ou contra-movimentos a partir de 3 processos para formar isso aqui, ó, esse contra-movimento organizado, essa convergência entre feiras, CSAs, Fair Trade, vendas pela internet, cadeias curtas, movimentos low food, enfim. O grande problema dessas alternativas, né, e o Graziano fala, o livro da Potira mostra isso também, né, é que elas em geral estão dispersos, assim como os consumidores estão dispersos. Não é muito raro, não tem sindicato de consumidores, a organização dos consumidores em movimentos sociais é rara, mas o grande desafio é como organizar essas diferentes iniciativas, essas diferentes dinâmicas, né, para que elas formem coalizões e a partir dessas coalizões se formem um contramovimento organizado. O Han Wiskerk destaca que esse processo de construção do contramovimento pode se dar através de 3 movimentos: reconexão, enraizamento e entrelaçamento. Reconexão com os alimentos de verdade, com a comida de verdade, com o meio rural, enraizamento no sentido de buscar outras formas de produção, como agroecologia, produção sustentável e assim por diante, e o entrelaçamento seria as alianças entre diferentes tipos de consumidores. Hoje em dia poderia se falar, inclusive, de interseccionalidade, né? Raça, gênero, idade, enfim, diferentes grupos sociais. Então, esse processo de reconexão, enraizamento e entrelaçamento formaria, então, portanto, uma rede, e em vez de agir sozinho, cada um passa a agir na forma de uma rede, né? E esse processo é o que se conecta com um processo mais geral, que seria o de transição nutricional, mudanças nos hábitos de consumo, né, dos consumidores, busca por alimentos mais saudáveis, busca pela valorização do natural, politização do consumo, enfim, toda essa discussão. Nesse sentido, nos espaços urbanos emerge um sistema alimentar em que os alimentos em que o alimento, ou os alimentos, no plural, passam a ocupar uma centralidade, que é a identidade do produto, né, a sua territorialidade, a procedência dele, quem o produz, e o seu aspecto mais simbólico, cultural. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu tinha detalhado essas diferentes iniciativas aqui, cadeias curtas, né? Depois sistemas de abastecimento local ou territorial, sistemas territoriais, né? E finalmente a agricultura urbana. Talvez eu diga 2 ou 3 palavras sobre agricultura urbana. Tem sido cada vez mais presente, está crescendo várias iniciativas sobre agricultura urbana. Acabou de sair um livro semana passada. Alguém compartilhou no próprio GEPAD um livro sobre hortas urbanas. Tem uma série de iniciativas nessa direção. Tem, inclusive, né, formas de agricultura vertical, né, ou em grandes prédios, né? Então, tem de todas as formas. Qual é
A gente até chegou a fazer um livro, né, destacando essas diferentes dimensões, né, que a gente fez no passado. Só para concluir e não me estender, né? Tá saindo um novo livro agora sobre práticas alimentares, né? Que deve sair aí em poucas semanas. O Maico tá preparando ele. Bom, o que que eu queria dizer sobre a agricultura urbana? Eu não acho que a agricultura urbana vai alimentar as grandes cidades. Não é isso. Eu acho que a agricultura urbana tem uma dimensão muito mais pedagógica, de aprendizagem e de reconexão das populações urbanas com essa dimensão simbólica da ruralidade que eu falei no começo, que está adormecida, que está latente na cabeça das pessoas, no seu passado, e o apelo ao alimento, à comida de verdade, ao gosto, ao sabor e às diferentes interações com os espaços rurais, na minha opinião, tem um potencial de despertar uma nova percepção, né, desses consumidores que são atomísticos, que são individualizados, eles não têm uma organização, com os agricultores, com os produtores. E eu não coloquei aqui, mas eu, né, poderia ter colocado, na minha opinião, o momento que a gente está vivendo, que é do crescimento da internet, das mídias sociais, das redes sociais e do uso das tecnologias informacionais, nesse contexto de, enfim, mundo digital que a gente está vivendo, essa reconexão é cada vez mais possível, né? E esse debate que a gente vai fazer em outro momento sobre mercados digitais, de diferenciação de mercados, que é o meu tema de pesquisa, ele está mostrando que esse é um grande potencial. Se a gente pegar o caso aqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul, a gente vai ver que tem muitas iniciativas que estão prosperando nessa direção. Por exemplo, agricultores que entregam cestas de produtos na casa das pessoas, utilizando o WhatsApp como ferramenta de contato, né? Eu orientei uma tese de doutorado no Rio Grande do Norte, onde mulheres agroecologistas faziam isso nas feiras, né? Tem plataformas, tem uma série de outras iniciativas. E aí, para terminar mesmo, o meu sonho é que a agricultura familiar, os produtores e os consumidores sejam capazes de fazer algo como uma grande plataforma, como parecida como o Mercado Livre ou o próprio Amazon, que servisse de plataforma de mediação, de intermediação entre consumidores e produtores. Se a gente conseguisse fazer algo assim, eu acho que a gente teria uma parte das respostas para os problemas ou os desafios de alimentação e de abastecimento das grandes cidades no século XXI. Eu fico por aqui, deixei apenas algumas provocações, agradeço a atenção. Agradeço muito as tuas intervenções. Então, agradeço novamente a presença do Sérgio, a presença do professor José Graziano